Aí galera, nova tentativa hoje, quilômetro 30, saindo bem na média aí, ó. Isso aí galera, passando Santa Cruz aí, ó, quilômetro 52. Saladini, Rapa Barros. Mas tá difícil, hein? Estamos abortando o voo aí, 8h20 da manhã. Tentar pousar de manhã no sertão nunca é fácil. Isso aí galera, sabe o que é um recordista defendendo o seu recorde? É mais ou menos isso aqui, ó, pousado bem, porém, olha aí, olha como tá. A gente decola acreditando que vai ser o dia do recorde, mas pode ser que seja demais. E aí você tem que se virar, né? Pousar de um jeito ou de outro. Às vezes sendo arrastado, voando de ré. Um vento forte, que é mais forte do que a gente consegue voar, é muito intimidador, né? Eu acho que é isso que intimida mais, porque aí é a natureza, né? A gente não tem como escolher. Você tá ali e você é só um papelzinho ali no vento. E a gente tem que conviver com isso, né? Dormir à noite, acordar de madrugada escutando o uivo do vento nas janelas da pousada, já dá um desconforto, né? Você já pensa, nossa, será que amanhã vai dar para sair, vai dar para decolar? A 28 a 47, tá dando. No chão, não tem esse vento, tá? 20 por hora de vento no chão, tá? O que talvez dê pra fazer é esperar um pouco mais, tentar decolar, sair conectado, ver se estiver muito forte em cima, abre pra rota de fuga, pula pela direita já, vai pro flat e pousa com 20 por hora. Pousar aqui tá bom. Mesmo que tu voe pra trás, em cima, na camada de baixo, vai penetrar e vai pousar de boa. Porque o vento do chão não tá over. Pode se jogar lá pra gameleira, se sentir. Exatamente, o mandrake é esse. Testar aqui em cima. Nosso fusível hoje, que é a rampa. Usou o fusível, tentou lá, não teve jeito, tudo pra direita, rota de fuga tradicional. Chegou lá, afundou, tu vai pousar com vento de 20, porque não tem ventaca embaixo, tem ventaca em cima. Cara, uma ventaca é aquele vento que tu chega na rampa e já dá vontade de ir no banheiro na hora. É igual o mar grande, tu chega na praia, só escuta o barulho do mar, já na hora já fica amarelo, escara, tá complicado. Essa é uma ventaca. A rampa do parapente, ela não tem inclinação. Tu chega a ver minha estilingada, né? Acontece aquilo. Você não dá tempo de você ir pra vela, é muito rápido. Te obrigava, tipo, das 6 horas da manhã o cara tava voando lá, cara. Acelerando, 1 hora acelerando, voando pra trás, estressado, até começar o voo. Chegar 1 hora e disse, cara, vamos assim mesmo, azar, não aguento mais. Um café na garganta e esperando aquele momento de subir, de chegar a hora do voo. Porque tu tinha que estar ali pra conseguir estar voando, né? Pô, era casca, cara. Você não ter controle na tua vela, sabe? Às vezes você tá num rotor, numa área de turbulência, que a tua vela, ela parachuta, né? Que a gente fala praticamente, ela vai descendo ali sem pressão, você comanda e não acontece nada. Pior sensação, né, de você ser arremessado com o vento. E ali é como, você não é piloto mais, entendeu? Você tá ali de passageiro, então o que o vento quiser, ele vai fazer com você, sabe? A rampa é uma referência só, mas lá o vento é um Venturi, entendeu? Esse é o vento que vai ter em cima. E aqui é um lugar que tem muito vento. Não é um lugar ideal para voar de parapente, né? É um lugar mais extremo, assim, que é bem exigente.
Nessas horas não tem como não focar, né? Porque se tu der uma rateada, a lei da gravidade é infalível, né? Você vai pro chão mesmo. E aí dá pra sair aqui derivando e conectar. Agora, se tu sair aqui e olhar pra trás tudo azul, velho, não tem como. A gente corre risco todo dia, mas tem que ser um risco meio calculado, não pode ser loucura. O objetivo da gente é voltar inteiro pra casa e depois fazer o recorde, né? Isso nem sempre é fácil quando tu quer quebrar um recorde mundial, né? Cada vez a gente tem que enfrentar situações mais difíceis, né? Não, pode voar com o plano B se quiser, tá? Eu recomendo já que eu tô achando roubado, né? Tá entrando já. Aqui tá assim, ó. Ah! Merda! É muito melhor estar no chão querendo estar lá em cima do que estar lá em cima querendo estar no chão. A gente fala brincando, mas esse lugar tem um risco muito grande, é um lugar que exige respeito, principalmente no quesito de posicionamento. É um xadrez que você tem que jogar para não se colocar em situações demasiadamente perigosas. Eu já falei o que eu acho da condição, agora eles têm que decidir. A carinha. Não vou influenciar, não, mais. Agora, esperar o próximo dia, como sempre. A paciência é o que mais tem que ter no sertão e ainda tenho um pouco de dificuldade de lidar com isso. Mas a gente aprende a cada dia, né? A Nani, ela deixa nós lá, já fazemos churrasco agora. Aí sim, hein, Cecel? Vou voar? Cara, vou deixar checado. Procedimento padrão. Se eu vou voar, eu não sei. Mas se de uma hora para outra ficar bonito, eu vou estar pronto. Não tem o vento que tava na previsão, não. Vamos ver o voo do Rafa agora, ver como é que tá em cima, se tá andando, se tá parado, tá andando para trás. Pra ter uma noção do que tá acontecendo na atmosfera, né? Então é aquela busca incessante pelo dia certo. E isso é cansativo, né? Isso não é fácil você vir para cá, ficar às vezes 10 dias e não fazer quase nenhum voo, né? Devagar, devagar. Nenhuma formação ainda consistente. Só uns fiapinhos. Vou mandar aqui para Davi. Diferença, né? Ontem a gente, bem dizer, não pôde voar por causa de uma nuvem grande, umidade demais, chuva. Na rota atrapalhou eles, estratificado. Hoje céu azul. Muito louco, né? Não tem, de um dia para o outro é outra atmosfera. Vai entender. A nossa rotina aqui, cara, é um pouco estafante, assim. Você sai da sua área de conforto, você come diferente de como você come em casa, você acorda às 4 da manhã, você está sempre numa tensão, você tem aquela tensão de voar com vento forte, de ir para a rampa, de analisar, de vai dar, não vai dar. Isso tudo vai desgastando muito.
cansa, a rotina é bem cansativa, chega uma hora que você começa a desanimar. 20 dias fora de casa, com saudade, frustrado por não voar, as pessoas começam a aflorar esses sentimentos, né? Ontem tava pior que hoje, cara. No início, pior. Muito pior. Acabar de chover. Hoje tinha chance de entrar uma linha aqui rasgando e ficar bom. Tô aqui, eu tô pronto. Eu posso estar dizendo que o céu tá azul e ele dizendo que o céu tá roxo. Você vai dizer que ele tá certo. Você lambe as bolas dele, entendeu? Só sou contra você. Tem que parar um pouco, né? Pra te dar uma reestabilizada na cabeça, dos pensamentos, né? Começa a ficar meio deprê também, né? Porque você não consegue voar e fica preso numa cidade que não tem muito recurso. Faz churrasco, tenta ficar mais calmo. Teto baixo, azul. Tá difícil. Mas chega uma hora que a gente tem que dar um pulo na praia, reenergizar, trazer a equipe de novo, conversar, esquecer um pouco o voo, esquecer essa pressão, para voltar com a bateria carregada para encarar mais uma etapa. Chega uma hora que a gente fica de saco cheio, achando que teu nível de otimismo vai diminuindo cada vez mais. E aí chegar um ponto de tu se perguntar, será que vai vir o dia? Será que vai funcionar? Será que está adiantando esse procedimento? Mas tem se mostrado na prática que a gente ainda está no caminho certo, né? Contar nos dedos os dias que eu vou ir na praia. Mas parece que é bom. Acho que para dar uma relaxada, tirar a cabeça dos números, da distância, do recorde, né? Fazer um voo só para relaxar. Acho que isso vai ser bom. Toledini sempre fala, o sucesso depende de como você lida com as frustrações. Além de ter uma equipe, você tem que ter amigos voando junto. Eu seleciono amigos. E esse momento compensa toda essa frustração.